Graça e paz, irmãos. Hoje é 6 de janeiro de 2019. Nosso texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler versículo 7 em diante. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Palavra do apóstolo Paulo, né? 2 Tessalonicenses. Paulo está falando aqui o seguinte: o mistério da injustiça opera. Ou seja, o espírito do anticristo, a operação do engano, a operação do erro, ela já está operando nesse mundo. Embora o próprio anticristo, ele ainda não se manifestou, porque ele não pode se manifestar com a igreja presente. Ele precisa de ser afastado, né? A igreja, o corpo de Cristo, precisa de ser afastado para que o anticristo venha a se manifestar no mundo. Mas o seu espírito, né? O ministério da injustiça, o mistério do engano, da mentira, já está operando nesses dias. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, em dias de apostasia. Nós estamos vivendo em dias de mentira, em que as pessoas, elas creem na mentira. A mentira, ela tem aceitação, e a verdade, ela não tem aceitação. Hoje em dia, nós estamos vivendo em dias o seguinte, que é errado, a verdade é errada e a mentira é certa. É isso que está acontecendo nesses últimos dias. Então Paulo fala aqui, já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse um que retém a operação do iníquo, do anticristo? Esse um é o anticristo, esse um aqui é a igreja. Somente há um que agora o retém. Esse um aqui é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele atrapalha a manifestação do anticristo. Então, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo, ele não pode mostrar suas garras. O seu mistério do engano, da operação do erro, já está operando no mundo, mas o próprio anticristo, ele só pode manifestar após o arrebatamento da igreja. Então aqui, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ou seja, a igreja, ela será tirada do meio desse mundo, até que do meio seja tirada. Ou seja, a igreja será levada no arpazo, no sequestro. Então o versículo 7 aqui está falando de arpazo, arrebatamento. Primeiro virá o arrebatamento da igreja, então será revelado o iníquo, então será revelado o iníquo. Então primeiro virá o arrebatamento, o versículo 7, né? A igreja será tirada do meio desse mundo, e então será revelado o iníquo. Então o iníquo, ele só é revelado após o arrebatamento. Embora o seu mistério da injustiça, a operação do engano, a operação do erro já está operando no mundo, mas o próprio iníquo, o anticristo, ele só será revelado após o arrebatamento da igreja. Isso é fato, isso é claro. É só você prestar atenção na ordem da sequência do Apocalipse. A igreja, ela é levada no capítulo 4. E o anticristo é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Então o anticristo, ele só manifesta após o arrebatamento da igreja. Os pós-tribulacionistas, eles ficam aí com esse tema aí. Isso é teimosia, isso aí é engano. Isso aí é a operação do erro nos últimos dias.
Se o anticristo ele se manifestasse primeiro do que a igreja, então o Apocalipse estaria o inverso. O capítulo 4 estaria então a manifestação do anticristo, e o capítulo 6 então estaria o arrebatamento, mas lá está o contrário. O arrebatamento acontece no capítulo 4 e o anticristo se manifesta no 6. Do jeitinho que está aqui em Tessalonicenses, aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2,7. Já o mistério da injustiça opera, ou seja, o engano, a operação do erro, a mentira. As pessoas estão crendo na mentira. Esse pós-tribulacionismo é uma mentira que o diabo levantou para confundir a mente das pessoas. Então, somente há um que agora o retém. Esse um é o corpo de Cristo, até que do meio seja tirado. Então, isso aqui é o arpazo, é o arrebatamento. Olha o versículo 8. E então será revelado o iníquo. Então, o anticristo, ele se revela após o arrebatamento. Esta é a ordem dos eventos. Primeiro vem o arpazo, versículo 7. O versículo 8, a primeira parte, é revelado o anticristo, logo após o arpazo. E a segunda parte aqui, ó, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a parte B do versículo aqui está falando da parousia em Jerusalém, da segunda vinda. Então, meu amado irmão, não tem confusão. Essa licença aqui está muito claro, versículo 7. A última parte do versículo 7, até que do meio seja tirado, está falando do arrebatamento. E o versículo 8, a última parte, está falando da segunda vinda. E o versículo 8, a primeira parte, está falando da revelação do anticristo, que acontece após o arrebatamento da igreja. O versículo 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então nós temos visto isso, já na era da igreja. Esse engano, essa operação do erro, esse espírito maligno que tem feito confusão no meio da igreja, que tem perturbado os irmãos, esse espírito do engano, e com todo o engano da injustiça. Pós-tribulacionismo é espírito do engano, é espírito da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então as pessoas, elas estão dando crédito ao diabo, crédito à mentira, elas estão dando crédito a falsos profetas. Nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pós-tribulacionismo é isso, é ensino de demônio, é espírito enganadores. Versículo 11 aí, ó, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então as pessoas que não entendem da escatologia, que não estudam a escatologia, que não procuraram saber da verdade, elas estão agora dando crédito à operação do erro. Elas estão aí dando crédito ao pós-tribulacionismo. Por quê? Porque elas estão crendo aí na mentira. Elas estão crendo aí que não haverá arrebatamento. Elas estão crendo aí que Jesus não vai vir agora, que só vai haver uma única vinda em Jerusalém. Elas estão crendo aí que a igreja vai passar pela grande tribulação, que a igreja tem que estocar comida, que os crentes têm que fugir para dentro dos matos. Isso aí, meu amado, é a operação do erro. Pós-tribulacionismo, ela é a operação do erro. Deus está permitindo a operação do erro. As pessoas estão blasfemando aí do arrebatamento, estão escarnecendo aí da palavra de Deus. Por que Deus está permitindo isso? O versículo 12 dá a resposta. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então as pessoas, elas vão ser julgadas pelo fato delas não crerem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então elas estão dando ouvido aí a esse demônio aí, esse espírito maligno que tem enganado as pessoas. A mentira hoje ela tem êxito, a mentira hoje ela é bem-vinda, né? O pregador maranata que prega arrebatamento pré-tribulacionista, ele é escarnecido, ele é taxado de herege, né? Então nós temos visto esses dias acontecendo. Então, meus amados irmãos, esse pós-tribulacionismo é isso. Ele é a operação do erro, ele é a operação da mentira. Ele veio para enganar as pessoas neófitas. Mas vamos estudar as escrituras, meus irmãos. Quem estuda as escrituras não cai em espírito enganador, não cai em doutrinas satânicas. Quem estuda as escrituras, que entende a hermenêutica, que entende a exegese, as regras de interpretação, para quem Deus falou, por que falou,
Quem entende essas coisas não cai nesse espírito enganador que está enganando, essa operação do erro, que está dizendo aí que não haverá o arrebatamento da igreja. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, meu amado. Se o Senhor Jesus prometeu, virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver. João 14. Jesus está onde? Ele está assentado à destra do Pai. Hebreus 1:3. Então, se ele está dizendo que ele vai levar nós para onde ele estiver, ele vai levar nós para o céu no ar paz, no arrebatamento. Então, Jesus é verdadeiro, mas o anticristo é a operação do erro, é a operação da mentira que as pessoas estão dando crédito nesses últimos dias, nessa fase de Laodiceia. Caia fora, meus irmãos, desse sistema. Caia fora desse pós-tribulacionismo, porque isso é um engano de Satanás, para que as pessoas fiquem aqui na grande tribulação. Porque ficando aqui, será muito mais fácil dele marcar as pessoas. Então, no momento que você passa a crer nessa operação do erro, chamada pós-tribulacionismo, você vive uma vida de qualquer maneira. Você vive uma vida relaxada, porque se você é um pós-tribulacionista, você não precisa de vigiar, você não precisa de santificar. Porque no momento que você é um pós-tribulacionista, você está esperando o anticristo. E para esperar o anticristo, você não precisa de santificar. Então é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. O diabo quer isso, porque a pessoa pode morrer nesse intervalo aí e ir para o inferno. Então, a visão bíblica pré-tribulacionista é a única visão que se enquadra nas escrituras, quando Jesus disse assim, ó, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Vivam a vida de santidade. Então o pré-tribulacionismo, ele incentiva a pessoa a viver uma vida de santidade. No momento que você é um pós, você não precisa de viver em santidade, não. Você pode viver em pecado. Porque se você é pós, você pode viver em pecado. Porque o anticristo aí se manifesta, conforme eles ensinam. Aí você sabe que Jesus vai voltar só daqui 7 anos. Então é muita moleza essa doutrina pós-tribulacionista. É uma doutrina que incentiva a pessoa a viver em pecado. Então isso aí, meus irmãos, isso aí é a operação do erro. Caia fora dessa mentira. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.